Essas descobertas horripilantes vão deixá-lo congelado de medo. Quais são as descobertas arqueológicas mais aterrorizantes já feitas? Junte-se a nós enquanto desvendamos as descobertas arqueológicas mais assustadoras já feitas. Já se inscreve no canal, deixa o like. Ossuário de Sedlec. Localizado sob uma pequena capela católica romana na República Tcheca, apresenta um espetáculo peculiar e um tanto misterioso, uma disposição de mais de 40.000 ossos humanos formando decorações artísticas dentro do interior da capela. Esta igreja fica a 1 hora de Praga, na República Tcheca, e abriga mais de 40.000 pessoas mortas. Este ossuário tem suas raízes no século XIII, quando um pouco de terra do Gólgota foi espalhado sobre o cemitério, transformando-o em um local de sepultamento procurado. À medida que o espaço diminuía, os esqueletos descobertos encontraram um lugar na capela, onde mais tarde foram criativamente transformados em várias decorações, incluindo um candelabro e o brasão de armas da família Schwarzenberg, todos feitos de ossos humanos. Esta atração inquietante, porém fascinante, cativa visitantes de todo o mundo, oferecendo uma mistura única de arte, história e contemplação da mortalidade. Além de ser apenas um ponto turístico, o ossuário de Sedlec serve como um lembrete tocante da certeza da morte e da natureza passageira da existência humana. Guardiões subterrâneos da China. Em 1974, fazendeiros em Xi'an, China, tropeçaram em uma descoberta extraordinária, um exército subterrâneo de guerreiros de terracota em tamanho real, silenciosamente de guarda perto do túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. É um vasto exército de cerâmica que está sendo lentamente desenterrado da tumba onde está há mais de 2.000 anos. Este enorme exército de argila inclui mais de 8.000 soldados, 130 carruagens e 670 cavalos, criados para acompanhar o imperador na vida após a morte. Cada guerreiro é uma obra-prima única, mostrando a notável habilidade artesanal da antiga China. Enterrado por mais de 2.000 anos, o exército de terracota possui grande importância arqueológica, oferecendo insights sobre as realizações militares, culturais e artísticas da dinastia Qin. No entanto, o local permanece envolto em mistério. As razões por trás da criação dessas esculturas e os métodos usados pelos antigos artesãos para criar um exército tão detalhado e grande continuam a intrigar os especialistas, envolvendo essa descoberta notável em uma aura encantadora de mistério. Alguns historiadores observam que na antiga China, cerca de 3.000 anos atrás, as pessoas acreditavam em uma vida após a morte onde reis ou nobres, ao morrerem, seriam enterrados com seus servos. Essa prática envolvia sacrifícios humanos, mas críticos acreditam que poderiam ter usado substitutos, como figuras de argila. Sepulturas de vampiros da Europa. Em várias partes da Europa, especialmente na Polônia e na Bulgária, arqueólogos descobriram sepulturas revelando uma história aterrorizante de medo e superstição. Essas sepulturas, frequentemente referidas como sepulturas de vampiros, apresentam esqueletos com hastes de ferro ou pedras colocadas à força em suas bocas, corações ou membros, um método acreditado para evitar que o falecido volte como vampiro. Datando do século XII e anterior, esses sepultamentos revelam o medo generalizado do demoníaco durante a Idade Média na Europa. Uma descoberta notável na Bulgária, em 2013, expôs os restos de 2 homens com hastes de ferro atravessadas em seus peitos, lançando luz sobre essa prática sombria. Da mesma forma, na Polônia, sepulturas foram encontradas com cabeças removidas e posicionadas entre os joelhos ou mãos, servindo como outra estratégia para garantir que os mortos permaneçam mortos. Em uma vila na Polônia, arqueólogos tropeçaram nos restos de uma vampira durante escavações em um cemitério do século XVII em Piem. Essa descoberta revelou uma mulher cuja garganta estava presa por uma foice com um dedo do pé travado, visando evitar seu retorno dos mortos. Notavelmente, os restos esqueléticos sugeriam seu alto status social, apresentando um capuz de seda em sua cabeça e um dente longo. A exploração arqueológica começou em 2005 a 2009, perto de Bydgoszcz, descobrindo sepulturas do início da Idade Média com itens valiosos, retornando depois para se concentrar em um cemitério do século XVII danificado pela agricultura, revelando a sepultura imediatamente reconhecida como um sepultamento antivampírico. Essas descobertas oferecem um vislumbre agudo da mentalidade da Idade Média, cheia de medo do sobrenatural. As sepulturas de vampiros não apenas refletem os costumes funerários da época, mas também fornecem insights sobre as lendas e mitos que moldaram essas sociedades antigas.
Gritos das múmias do Egito. Os cientistas foram capazes de imitar a voz de Nesyamun ao recriar sua boca e cordas vocais com uma impressora 3D. Isso lhes permitiu produzir um único som. Os faraós do Egito são bem conhecidos por suas grandes pirâmides e múmias misteriosas, mas dentro dos antigos cemitérios de sepultamento encontram-se descobertas que causam mais desconforto. Entre elas estão as múmias gritando, capturadas com suas bocas abertas, parecendo estar presas em um grito final. Contrariamente às maldições antigas, essa visão aterrorizante surge naturalmente após a morte. Se a mandíbula não for fixada, pode cair aberta durante a decomposição, criando a ilusão de um grito interminável. Uma das múmias gritando mais famosas, o Homem Desconhecido foi descoberta no final do século XIX. Sua expressão contorcida e mãos amarradas sugerem uma história de mistério e possível execução. Diversas teorias especulam sobre sua identidade, indo desde um príncipe envergonhado até um dignitário estrangeiro. Outro exemplo marcante é a múmia de Meresamun, uma cantora de templo cuja boca aberta realça sua semelhança com a vida. Essas múmias inquietantes oferecem vislumbres inestimáveis dos costumes funerários do Antigo Egito e das crenças relacionadas à vida após a morte. Suas expressões assombradas continuam a fascinar e perturbar tanto visitantes quanto pesquisadores, desvendando mistérios do passado distante. Sacrifício em massa de crianças no Peru. Este esqueleto infantil faz parte do que os arqueólogos estão chamando de maior local de sacrifício infantil descoberto até agora. Há muito tempo, pessoas de diferentes partes do mundo, mesmo em alguns lugares hoje em dia, seguiram a tradição de oferecer sacrifícios a seus deuses. O sacrifício significava renunciar a algo valioso para ganhar algo mais importante. Esses rituais muitas vezes incluíam a oferta de comida, animais e às vezes até pessoas, mas em Israel antigo e no Peru havia um grupo que levava essa prática a um nível muito mais sombrio, o sacrifício de crianças. Em 2011, uma descoberta chocante foi feita em um local chamado Juan Chaito Las Lamas, no norte do Peru. Arqueólogos no Peru dizem ter descoberto o maior local de sepultamento de sacrifícios infantis do mundo. Aqui, os restos de mais de 140 crianças e 200 jovens lamas foram encontrados como vítimas de um sacrifício em massa. A datação por radiocarbono sugere que esse evento ocorreu por volta de 1400 a 1450 d.C., durante o auge da civilização Ximu. Este sacrifício em massa, acreditado como uma resposta a uma grave crise ambiental, possivelmente causada por um evento El Niño, representa um dos maiores casos de sacrifício infantil nas Américas. As crianças, com idades entre 5 e 14 anos, foram descobertas com o peito aberto, indicando uma possível remoção de seus corações. Ao lado delas estavam lamas, possivelmente oferecidas para agradar aos deuses ou acompanhar as crianças na vida após a morte. Esta descoberta fornece insights sobre os rituais e crenças do povo Ximu, revelando as medidas extremas que tomaram durante tempos de crise. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.